Bem-vindos ao Dentalcast. Hoje eu recebo um uruguaio de coração brasileiro, é torcedor ferrenho do Peñarol e é um baita de um gestor, Aureliano Videira. Pô, obrigado, prof. Na verdade, o maior elogio é o torcedor do Peñarol, né? Claro. Futebol sempre... primeiro, depois as outras coisas. Como eu digo, Peñarol não teve infância, porque já nasceu grande. Mas eu estou há muito tempo aqui já no Brasil. Sim. Desde 82, né? Família constituída aqui, filhos brasileiros e o Rio Grande do Sul muito similar ao Uruguai, né? Então, os costumes, historicamente também, hoje que eu faço história, estou cursando uma segunda graduação, né? O Rio Grande do Sul e Uruguai se misturam na história, o mesmo terreno, mesmos costumes, né? Então quase que um uruguaiúcho. Um gaúcho, né? Um gaúcho. Então me conta, Aureliano, tu tens um curso de gestão de clínicas odontológicas e precificação, é isso? Isso. Tá. Na verdade, eu comecei a minha trajetória, minha formação em eletrônica, tá. Tem nada a ver, tá? Mas desde cedo, assim, da década de 90, comecei a trabalhar em áreas comerciais, tá? E em 98, acabei entrando no segmento odontológico, numa distribuidora de equipamentos. Da Biatlante. Da Biatlante, exatamente, que é uma referência nacional. E passei por todos os estágios dentro da empresa, promotor técnico de venda, depois fui coordenador de venda, supervisor, gerente de vendas, depois gerente de assistência técnica e vendas, tá? E já naquela época, eu me especializei em fazer projetos ergonômicos de clínicas, tá? Dentro da empresa, a gente recebia treinamento para orientar os profissionais que estavam se formando e também arquitetos, porque muitas vezes eles não tinham conhecimento específico da odontologia. E dentro da empresa, nós ministrávamos um curso em algumas faculdades, indicando para os alunos como deveriam montar seu consultório. E aos pouquinhos eu comecei a ver também que havia carência de como precificar e como fazer a gestão dos consultórios. Tá? Em 2013, eu comecei a trabalhar no Odontopós, que é uma escola de pós-graduação em odontologia, e dentro dos cursos de especialização, iniciou o convite para eu ministrar 1 ou 2 aulas sobre gestão. Tá? Claro que é muito difícil resumir toda a administração em 2 aulas. Então, de certa forma, a gente concentrava na questão principal que o dentista sempre procura, é como é que eu precifico, como é que eu faço a gestão, o que é custo, o que é despesa. Tá? E no ano passado surgiu a ideia assim, de ter um curso de imersão, tá? De 8 horas, bem rápido, bem básico e objetivo, para que os profissionais de odontologia tivessem os subsídios mais elementares, tá? De como formar seu preço de venda. Tá? Claro. Então a gente começou ali. Claro que os feedbacks que vêm ao final do curso é muito conhecimento, é bastante complexo. Eu tenho pós-graduação MBA em gestão financeira e controladoria. E obviamente que resumir uma área tão extensa em 8 horas é difícil. Tá? Acho que é uma carência dentro da odontologia, tá? Porque que nas faculdades não tem uma disciplina de empreendedorismo, tá? Ensinando aos profissionais, tá? Alguns vão trabalhar, vão se empregar, outros vão fazer concurso, mas outros vão empreender. Tá? Então, quando a gente fala que odontologia é um negócio, não é pela mercantilização da profissão, mas é porque dentro de uma clínica, de um consultório, tirando a questão clínica mesmo, tem todos os componentes do negócio. Eu preciso contratar pessoas, preciso gerir pessoas, preciso controlar estoques, preciso formar meu preço de venda,
Tá? Eu tenho processos, né? Eu tenho questões ligadas à operação clínica, tenho ao controle, manutenção preventiva de equipamentos, gestão de risco, eu posso ter risco financeiro, eu posso ter risco trabalhista, risco operacional, né? Queima o compressor, né? O coração do consultório, quanto tempo eu vou ficar parado, né? A quem eu devo recorrer? Então, essas questões a gente aborda de uma forma dentro dos cursos de especialização, mas especificamente este de imersão é como formar meu preço de venda. Uma das coisas que me chamava a atenção era que quando eu perguntava para os profissionais como é que tu formou teu preço de venda, né? Eu falava com o meu professor quando me formei e eu brinco muito, eles, no caso da prótese, pega o laboratório e multiplica por 3. Pega o preço do laboratório e multiplica por 4. E eu brinco com eles, mas isso parece um número esotérico. Por que não é 2,5? Por que não é 2,75? Sim, né? sim. De repente, para aquele professor que te indicou esse número, na precificação dele está correto aquele fator de multiplicação, mas isso não significa que vai servir para ti. Né? Então, existe uma metodologia correta, tá? De formar o preço de venda a partir de despesas, de custos e também observando o que o mercado que você está inserido, de que forma ele trabalha, que preço ele pode absorver. Tá? E quando não há possibilidade de trabalhar com uma margem melhor, bom, então eu tenho que criar diferenciais, aí entra o marketing. Né? Dentro de um curso você vai ter N profissionais se formando e ao longo de um tempo você vai ver que os preços que eles praticam são diferentes, ainda que a especialidade às vezes seja a mesma. Então é porque eles estão, de repente, com um nicho de paciente diferente ou porque eles agregam diferencial. Né? O atendimento ele é muito percepção subjetiva. Né? O professor é buco. Né? E eu comento assim que uma das formas que você ganha o paciente é já na aplicação do anestésico. Né? Que muitas vezes é negligenciada. Né? Negligenciado. Ali você já ganha o paciente. Né? O paciente ele tem muita fobia, muito medo. Eu tenho medo da picadinha, né? Então eu quero a pomadinha. O profissional que sabe acolher, sabe atender o seu paciente dessa forma, pô, ele já ganhou. Né? E isso é um diferencial que te permite agregar valor e precificar, às vezes, de forma diferente do que o outro. Né? Então, esse curso que a gente lançou tem esse objetivo. Tá, e esse curso é online? Hoje é online, prof. Hoje é online, vinculado ao Instituto Odontopós. Exatamente. Tá. Odontopós e FAMED, que é a Faculdade Menino Deus, que faz parte do mesmo grupo, né? Tá. É porque uma dificuldade que os profissionais estavam encontrando era, às vezes, reservar o sábado, né, o dia inteiro. Né? O presencial, às vezes, é difícil pelas demandas do dia a dia, né? Então, fizemos uma enquete, o pessoal gostou bastante do online, né? Ao vivo. Tá? Claro. E como a gente dividiu em vários dias, permitiu que o profissional pudesse fazer alguns exercícios de um dia para o outro que a gente passa para ele. Isso é muito interessante, porque eu fiz o teu curso intensivo e aí de um dia para o outro, sabe, não dá tempo. Então, se é mais afastado os dias, fica mais fácil da gente resolver os exercícios e entender as tabelas, porque tu usas muita tabela, né? Sim. Tu usa muito Excel, né? Que é uma coisa que a gente não domina, né? É difícil dominar. É difícil dominar. Não, ele tem muitos recursos. Eu sou um apaixonado pelo Excel. Tenho muito que aprender com o Excel, né? Eu vejo profissionais assim que dominam planilhas, eles criam gráficos maravilhosos, né? Muito integrados através de macros, né? Mas, se você sabe utilizar o beabá do Excel, ele pode te dar muitos subsídios. Tá? Então, esse espaçamento, porque no curso de 8 horas seguidas, às vezes a pessoa que está participando ou presta atenção, ou faz um exercício, ou faz um cálculo, então é muita informação. Né? E quando entra na parte de números, aí, claro, o pessoal se confunde, porque você tem que compreender
o raciocínio do conceito que eu estou passando, tá? E depois realizar o cálculo, né? Que às vezes as pessoas têm a dificuldade no cálculo mais simples, né? Aquele exercício que eu faço todo início de curso, a grande maioria não sabe acrescentar percentuais, Sim. né? Então, muitas vezes, quando o profissional precisa acrescentar um percentual no seu preço, por exemplo, preciso acrescentar a tributação, o documento fiscal, preciso acrescentar os encargos de um cartão de crédito, né? São percentuais. A grande maioria soma o percentual no preço que ele tem. Uhum. Quando ele estabelece um preço seguinte e você vai descontar aquele percentual, você não chega no valor original, porque a forma matemática está incorreta e só ali ele já está perdendo dinheiro. Então, sem saber conceito de despesa, de custo, de margem de contribuição, né? Só nessa forma matemática ele já está perdendo dinheiro, né? Então, no curso a gente aborda primeiro como se acrescenta percentuais da forma correta, para que depois do preço final, deduzindo estes percentuais, eu volte a ter o valor original, né? E não perca ali. Depois a questão e isso envolve com que o aluno também, ele não precisa apresentar, mas traga a sua realidade, que ele pratique, do tipo, quais são as suas despesas, né? Qual é a diferença de despesa e custo? Despesa é tudo aquilo, todo aquele gasto que vai ocorrer independente de você realizar o trabalho ou não. Tá? Então, e custo é aquele gasto que incorre toda vez que eu vou fazer o procedimento, por exemplo. Tá. Então, tem uma forma correta na Então, precificação uma despesa, disso. sim, uma despesa seria um IPTU. Exatamente. E o custo é o adesivo, a resina. Exatamente. Tá. E uma das coisas na despesa... Isso Diga, prof. tudo... Desculpa te interromper. Isso tudo é somado e visto na hora clínica. Sim. No caso, a despesa... ela vai ser distribuída na hora clínica, nas horas que ele vai trabalhar, né? Então, quanto menos horas você trabalhar no mês, maior vai ser este valor na hora clínica. Sim, com certeza. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar 2 dias por semana. Eu tenho uma despesa de 20 mil, né? São 2 dias de 8 horas, são 16, multiplicado por 4 dias, né? Por 4 semanas, é o que você vai ter de disponibilidade para distribuir aqueles 20 mil. Entendi. Né? Então, e outra questão que muitas vezes o profissional não separa, né? É o que é pessoal dele e o que é da vida clínica. Então, para estabelecer também nas despesas, o profissional deveria estabelecer qual é o seu prolabore. Qual é o seu salário que a clínica tem que lhe pagar, que são todos os gastos necessários para a sua vida pessoal. Eu tenho o colégio das crianças, eu tenho meu deslocamento, eu tenho o meu aluguel, ou a prestação do meu apartamento, do carro. Tudo isso é prolabore. Claro. E isso tem que entrar nas despesas, tem que ser distribuído. A grande maioria das vezes o profissional mistura tudo, né? Então tudo que vai sobrar, no final das contas, ele vai colocar no bolso, mas ele não sabe, por exemplo, dou um exemplo básico. Eu tenho uma oportunidade agora, eu tenho uma viagem para Cancún. Isso tem que ser pago pela pessoa física ou tem que ser pago pela empresa? Se em Cancún não é uma viagem, é um curso de odontologia, é umas férias, né? Isso ali que tem que pagar é o prolabore, é o salário, que você vai guardando, como qualquer funcionário de uma empresa, você vai guardando um pouquinho do salário para pagar aquela viagem. Agora, vou num curso, pode ser no Nordeste, em Gramado, eu tenho que substituir uma máquina do meu consultório. Quem tem que pagar? Não é através do prolabore do salário, quem tem que pagar é a empresa. E para isso, a empresa precisa dar lucro. Sem dúvida. Se a empresa não tiver lucro, ela não vai ter capital. Se ela não tem capital, não tem como financiar os procedimentos do paciente, não tem como apropriar um valor para depreciação. As máquinas se gastam com o uso. O professor Ebuco tem instrumentais que vão dar para X procedimentos. Após isso, tem que substituir, né? Então, se eu simplesmente extraio o máximo da ferramenta da máquina... Só não substitui as altas e baixas rotações da cavo.
Não, isso é só uma brincadeira contigo, é brincadeira contigo. Não, vou lhe dizer, substitui, mas leva muito tempo. É uma excelente marca. É uma excelente. Tem gente que tem as turbinas desde a época da faculdade. Umas turbinas muito boas. Se você cuida delas, lubrifica corretamente, é excelente equipamento. Mas ainda assim, eu preciso apropriar um valor, porque um dia ela pode estragar, isso vai estragar quando você estiver trabalhando, né? Então, eu tenho backup, né? Ou aquela máquina já se depreciou, eu preciso substituí-la. Bom, eu já tenho minha reserva de capital para isso. Tá. Então, nós temos a despesa, nós temos o custo e nós temos o Prolabore. Que faz parte da despesa. Faz parte da despesa isso. Também. Tá. E aí eu divido isso em horas que eu trabalho por mês. Na verdade, a despesa eu rateio. Eu rateio ela, distribuo na quantidade de horas. Então, eu tenho um valor, divido pelas... Por exemplo, né? Se eu tenho 2.000 e eu vou trabalhar 10 horas, né? Vai dar 200 a hora. Sim. Né? Quanto mais, né? Sim. Ele vai incidir na hora clínica. Isso, então daí tu tem a tua despesa como uma base. Exatamente. E aí tu vai botar o teu custo do procedimento que tu vai fazer, né? Como é que... Não, deixa eu só concluir. E aí tu faz coloca o custo e mais daí o que tu quer ganhar, o lucro. Sim. Na verdade, quando eu estabeleci o impacto da despesa na minha hora clínica, eu sei, por exemplo, que a minha hora para pagar as despesas em todo mês vai ser R$150. Tá bom. Tem procedimentos que levam 1 hora, tem procedimento que leva 2 horas, né? Então, cada procedimento eu vou ter que fazer um cálculo específico para ele, né? Então, por exemplo, que nem o caso do professor que é cirurgião, né? Eu vou fazer uma extração terceiro molar de siso. Né? Em média, quanto tempo eu levo? Vou colocar 1 hora. Bom, mas também eu vou fazer uma revisão para aquele paciente. E a revisão que eu preconizo não é de 15 minutos. Eu gosto de ficar 1 hora com ele depois, quando ele voltar no meu consultório. Ou eu fiquei meia hora para fazer uma anamnese, uma avaliação, meia hora de revisão e 1 hora de procedimento. Deu 2 horas. Então, se meu custo hora de despesa fixa é 150, só ali já tem 300. Né? Aí eu vou somar com os gastos que são decorrentes daquele procedimento. Então, eu vou gastar uma lâmina de bisturi, eu vou ter anestésico, vou ter fio de sutura, que dependendo dos materiais que o professor trabalha, que o profissional trabalha, tem um impacto diferente. Aí eu somo. Tá. Bom, deu X. O que eu estou pagando? O material que usei e eu estou pagando as minhas horas. Tá. Bom, até agora eu não ganhei dinheiro. Não ganhamos. Eu só paguei custo e despesa. Né? Eu vou agregar. Então, quanto eu quero agregar? 30%, 40%, 50% de margem. Tá? Vou chegar, então, num preço que vai ter margem, vai ter despesa, vai ter custo. Mas ainda não vai ter os encargos. Não vai ter o imposto. Não vai ter imposto, não vai ter cartão de crédito se eu utilizo. Sim. Porque estes incidem sobre o valor final. Tá. Agora eu tenho que adicionar imposto, taxa de cartão de crédito. 27,5? Se é pessoa física, acredito que sim. Tá. Né? Se trabalha pelo Simples, tem uma tabela diferente, se é lucro presumido. E o cartão, a taxa que eu... E aí o cartão, eu tenho 2 situações. Eu tenho a taxa que a operadora cobra e eu posso também colocar a taxa de antecipação. Porque tem operadoras que, para você antecipar, ela cobra um X. Tá? Se aquilo estiver dentro da precificação, vai permitir com que você antecipe esse recebível e tenha liquidez, ou seja, sempre tenha caixa. Sim. Porque uma das coisas mais importantes, prof, é saber o que é viabilidade econômica e viabilidade financeira. Então, se eu tenho um produto que me custa 1.000, eu não posso vender por 900. Eu vou ter prejuízo? Então, às vezes a pessoa diz, não, mas a gente vai fazendo aí a quantidade e aí a gente vai andando. Não, vai aumentar o rombo, só isso. Sim. Tá? Agora, eu posso ter um produto que custa 1.000, tá? E vendo por 4? Em tese, sim. Mas se este meu paciente, por exemplo, me pagar em 10 vezes esses 4.000, então eu vou ter 400 que eu vou receber
Na primeira, se eu cobrar uma entrada, se é no cartão de crédito, só vou ter daqui a 30 dias. E se estes custos eu preciso pagar à vista, eu já preciso ter caixa, preciso ter capital para cobrir isso. Então, financeiramente, pode ser que este negócio também me quebre, porque as empresas quebram por falta de caixa. Né? Sim, é o que acontece até com aquela tabela que eu te mandei da clínica tá vendendo muito em boleto. E aí pouco, ou muito pouco, ou pouco em cartão de crédito. E o boleto tu não consegue adiantar, né? Então aí tu fica sem caixa. Exatamente. Sem fluxo de caixa, que é o que chama, né? Exatamente. E aí tu tem que aportar. E para aportar, eu preciso ter capital. Para ter capital, eu preciso ter lucro. Claro. Então, às vezes, trabalhar com promoção, né? Veja bem, dentro da odontologia, não funciona que nem eu vender celular. Claro. Faça uma promoção, isso não existe. Faça um tratamento de canal e ganhe 2. Não existe. Né? É por demanda, é questão de saúde. Né? Então, cada nicho, cada segmento tem a sua especificidade. Tá? Então, dentro da odontologia, eu não consigo fazer isto. Tá? Portanto, eu tenho que ter capital, eu tenho que ter margem de ganho, acumular isso, principalmente para os momentos de vacas magras. Aqui em Porto Alegre, normalmente, o verão, todo mundo vai para a praia, há uma queda de receita. Mas eu ainda tenho que pagar os funcionários, eu tenho que pagar a luz, toda essa despesa. Então, para isso, eu preciso acumular. Às vezes vai acontecer uma oportunidade de comprar determinado material e eu tenho a demanda para aquele material. E se eu compro à vista, eu tenho um desconto que é maior do que deixar meu dinheiro aplicado. Aí vale a pena. Que uma das coisas que a gente aborda no curso também é a gestão de estoque. Tá? Importantíssimo. Eu costumo dizer, o dinheiro tem que estar na conta e não na gaveta. Né? Por quê? Porque, de novo, se você não tem a previsão daquele procedimento clínico, tem materiais que são perecíveis. Sim. Né? E se eu não tiver a demanda, o que eu vou fazer com aquele material? Ele pode se depreciar, né? Então, eu tenho que ter um material de giro, sim, mas materiais específicos, como, por exemplo, enxerto ósseo, eu tenho que trabalhar conforme demanda. E aí eu faço a encomenda. Então, eu vendo para comprar, não compro para vender. Tá? Essa é a filosofia. Tá? Ótima frase essa. Então, eu aprendi num... Tem que botar na tela ali. Não tem como botar na tela essa frase? Pô. Não, tô brincando. Foi um curso que eu fiz o professor... Eu tive sorte de sempre ter muitos bons professores, né? E o professor sempre dizia assim, eu vendo para comprar, não compro para vender. Obviamente que dentro da odontologia, chega o paciente, você tem que ter aquilo para poder atender. Mas quanto mais específico o procedimento, né, enxerto ósseo, alguns tratamentos, por exemplo, de harmonização, preferencialmente eu tenho que trabalhar e encomendando esses materiais, tá? Porque senão eu fico muito exposto. A questão do cartão de crédito, que também a gente aborda, veja bem, o prof falou sobre o boleto. Qual é a vantagem do cartão de crédito? A certeza de que eu vou receber. Certamente. Contudo, se eu fizer uma venda em 10 vezes, por exemplo, a 10ª parcela que vou receber não compra o que eu compraria hoje, em termos de custo de dinheiro. Né? Pode explicar melhor isso? O que acontece? Daqui a 10 meses, se eu tenho uma inflação de hoje 12% ao ano, né, esse dinheiro não vai valer a mesma coisa que hoje. Entendi. Né? Daqui a 10 meses não vai comprar a mesma coisa. Então, o cartão, ele me garante a receita, mas ele não me garante o juro, não me garante a valorização desse capital. Entendi. Tá? Então, e da onde que vai sair isso? Da margem de ganho. A não ser que eu calcule a taxa de antecipação, né, para eu poder colocar isso no meu preço e liquidar esse recebível antecipadamente. Então, o paciente ele pagou em 10 vezes, eu vou na operadora e eu antecipo, e aí eu sempre tenho caixa. Tá? Mas tudo isso são custos que eu preciso inseri-los no meu preço. Tá? Então, a precificação, o curso, na verdade, né, a gente aborda isso. Aquilo que você estava falando sobre o boleto, né,
e principalmente na odontologia, ter um boleto de um automóvel é uma situação. Um boleto de uma restauração é outra, né? Um banco, ele consegue retomar um automóvel. Mas como é que você retoma uma restauração, um tratamento de canal? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, não tem, né? Não tem. Não tem lastro, né? Então, o risco, ele é muito grande. Muito então, alto. uma operação de uma clínica, por exemplo, que tenha 70%, 60% tudo no boleto, ela tem um grande risco. Ainda que ela trabalhe como alguns locais no interior, que tem um pessoal certinho, que paga certo, você não sabe se amanhã tem um problema, como foi a pandemia, Uhum. né? E todo mundo decide parar, e aí como é que fica? Né? Então, essa é outra questão, que são as diversificações da receita. Em termos de nicho, de segmento, de especialidades, de procedimentos, né, que você atende, tá? Como também a forma como você recebe eles, né? Você não pode ficar tão exposto assim, né? Desculpe aí. Não tem Baixei problema. o volume, mas não deu. É a esposa. Pode ser. Eu avisei para ela que eu estava com o prof, né? Então, isso é uma das coisas, a precificação, a grande maioria, quando a gente explode os números com os profissionais, né? A grande maioria, eles estabelecem seus preços pelo segmento. Uhum. O que você cobra? Eu cobro tanto. Ah, então acho que eu vou cobrar mais ou menos isso. Mas aquele paciente que você atende paga aquilo? Poderia pagar mais? Né? Quais são as despesas e custos do teu colega para ele estar cobrando aquilo? São os mesmos que os teus? Sim. Né? Então, sim, o mercado, ele serve como um balizador. Tá? Oh, vamos fazer uma comparação, mas os teus custos, as tuas despesas são muito particulares. Uhum. Você não pode simplesmente adotar o modelo do outro cegamente, né? Sim, com certeza. Então, nessa precificação, daí eu boto a minha margem de lucro, que daí vai variar no padrão que eu quero de vida. Também, né? Se eu quero andar de Gol ou de Mercedes-Benz. sem dúvida, são duas coisas, né? A margem é pelo que o paciente ele consegue absorver. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Pelo procedimento. Então, por exemplo, numa profilaxia eu vou ter uma margem. Quanto mais complexo, né, o procedimento, possivelmente será passível de uma melhor margem. Né? Depende também, infelizmente, eu estou há 25 anos na odontologia, né? E a odontologia precisaria ter mais valor perante o paciente, né? Eu costumo brincar, às vezes o paciente ele vai fazer uma consulta, né? E, como de praxe, um profissional da área médica vai solicitar uma série de exames, porque ele quer estabelecer o seu diagnóstico em cima dos exames. E o paciente, sem problema nenhum, vai fazer exame de sangue, tudo. E no consultório odontológico, às vezes, para fazer uma radiografia é uma dificuldade, né? Como se o profissional tivesse condições de fazer uma avaliação sem uma radiografia, né? Então, passar o preço de uma radiografia, às vezes o paciente, ou você chega, né? Atende o paciente, e diz, você não fez nada e vai me cobrar a consulta? E todos os anos de estudo parece que não tem valor nenhum, além do material que eu preciso ter esterilizado para fazer uma anamnese, no mínimo um jogo do trio, do espelhinho, da sonda, né? Luva. Não, eu até estava falando com o Dr. Felipe, é muita coisa que tem que ter para só fazer um atendimento. Para só dar uma olhadinha. Para só olhar. Tem luva, tem máscara, tem touca, tem esterilização. Sem contar o imobilizado, né? Cadeira. Sim, tem que ter a cadeira, tem que ter não sei o quê. Pô, não, dependendo... Não tem como ser barato. Não, dependendo, e eu até vou dizer, o preço, se a pessoa vai cobrar 100, 150, 200, né? É claro que isso depende do referencial das condições do paciente, mas comparado ao investimento acadêmico, de estudo, e o investimento em infraestrutura, ele é muito ínfimo, né? Porque tem áreas que eu preciso de uma mesa para fazer uma análise, uma anamnese, né?
Mas a área da odontologia, só o consultório é 30, 40 mil reais de largada, mais toda a aparelhagem que tem em volta, mais toda a sala, né? Sem contar no mínimo 5 anos de estudo. E quem tem um cabedal de especialização, mestrado, doutorado, sem dúvida, né? Então, e isso, né? Por exemplo, eu quero fazer uma especialização. Quanto vai custar essa pós-graduação? Aquilo tem que estar no preço. Ou eu tenho que, dentro da margem, para eu poder depois me financiar e continuar estudando, me aprimorando, né? Desculpa te interromper, eu vou só contar uma história aqui, tá? É o seguinte, eu atendo na Clínica Morsch, aliás, Dr. Morsch, o senhor é o cara. Eu atendo na Clínica Morsch e aí a secretária me mandou um áudio de uma moça que tinha uma filha que tinha recém-nascido e tinha anquiloglossia, né, a língua presa, tá? Aí ela estava preocupada e tal, e queria saber se fazia o procedimento e tal. E aí eu fiz um áudio. Porque eu tenho muita experiência com o Hospital da Criança Santo Antônio, tá? De tratamento de anquiloglossia, tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogos, com fisioterapeutas e tudo mais. Então eu passei um áudio de 3 minutos, tá? Com os 7 anos de experiência que eu tive dentro do Hospital da Criança Santo Antônio. Assim, então faz assim, a indicação é essa, se faz assim, assim, assado, mandei. Ela disse, ok, obrigado. Então eu resumi 7 anos da minha vida num áudio e não valeu nada. Então, você marca, por exemplo, uma consulta com um advogado, né? É mais do que justo, naquela hora que ele vai lhe atender, vai passar os caminhos necessários para resolver aquele problema, que ele cobre, ele está vendendo o quê? O conhecimento dele. Né? Então, dentro da odontologia, né, às vezes o dente ele é visto como uma unha. Né? E em todos esses anos, né, eu tive a oportunidade de conviver conviver assim, não como odontólogo, é claro, né, mas com grandes professores assim, e mudar o meu conceito dos problemas que podem advir, por exemplo, de uma simples cárie. Então as pessoas podem ter problemas cardíacos relacionados à cárie, né? Isso só convivendo, né, dentro da instituição de ensino, que, puxa, como é importante isso aqui. E aquilo precisaria ser mais divulgado, as pessoas cuidariam melhor, né? Então, voltando dentro dessa questão da precificação, o detalhe está que eu preciso fazer isso para todos os meus procedimentos, e eu sempre recomendo a curva ABC, né? Começa por aqueles que têm mais impacto financeiro, não vai começar pela profilaxia. Se você faz prótese, começa pelos procedimentos de prótese, debulhar todos eles, né? E eles vão variar na medida que as despesas e os teus custos variem. Claro. Não adianta estabelecer o preço hoje e deixar ele eternamente. Né? Tem determinados produtos, que isso é outra questão que o dentista trabalha, com produtos que são importados. Tem muita marca que traz coisas de fora. Né? Tem materiais de moldagem que pós-pandemia o preço triplicou, quadruplicou. No curso, quando eu dou a aula da gestão de estoques, eu mostro que o custo, tá, considerando luva, máscara, touca, tá, um paciente a cada 8 horas multiplicado por 20 dias e por 12 meses, antes da pandemia era em torno de um gasto de R$1.000. Tá? Com a explosão dos preços do EPI, né, ele chegou a R$18.000, a mesma quantidade. Né? Então, como é que o dentista suportaria esse impacto financeiro? Né? Então, a caixa de máscara era R$4,70, foi parar quase em R$100, né? Mais outros itens. Né? Então, se não tiver uma boa gestão de materiais, de preços, né, esse gasto ele vai sair e você não vai conseguir suportar. Por isso que muita gente acabou fechando negócios. Claro. Né?
Outra coisa que a gente fala no curso é a antecipação do recebível. Então, quanto impacta na antecipação de um cartão de crédito uma taxa de 2, 2,5, 3? Uhum. O dentista ele vai fazer muitas vezes o cálculo de 2,5 por parcela. Não é bem assim, né? O impacto que eu tenho de uma parcela de 30 dias para o valor presente é 1. O desconto que eu tenho uma parcela, a 10ª parcela de 10 vezes para o valor presente hoje é outro desconto. Né? Uhum. E às vezes, quando você soma todos os descontos, você tem 13%, 15%, 20% que você paga de antecipação. Se você soma com os tributos, né, com a nota fiscal, com os encargos tributários, você praticamente 1/3 ou 40% você vai perder ali. Uhum. Se não tinha margem, prof, pior ainda. Sim, então se a gente faz a antecipação de recebíveis, o melhor seria não ter um fluxo de caixa e receber a parcela mensalmente. Se tiver que antecipar, a taxa de antecipação, o valor, o desconto proporcional a essa antecipação já teria que estar no preço. Para eu poder antecipar e ter meu valor original. Sim, o valor com a minha margem. Né? Então, esse cálculo precisa ser feito. Outra coisa que a gente aborda também no curso, né, é como chegar ao ponto de equilíbrio, porque essa é outra dificuldade dentro do consultório. A produção do serviço, tá, tem elementos, às vezes, que são muito fracionados. Quanto você gasta, às vezes, de um adesivo em determinado procedimento? Eu ia perguntar quanto é que vale uma gota de adesivo. Então, tem coisas que, claro, pelo seu próprio preço, eles não vão ter. A gente não vai perder tempo com isso. Nós vamos fazer um pacote. O adesivo, isso, mais ou menos eu gasto tanto. Tá? De acordo com um X procedimento, sempre tendo em mente o princípio da prudência da contabilidade, ou seja, superestima os gastos, né, e subestima a receita. Então, o que acontece? Dentro do consultório dos procedimentos, né, tem alguns que é mais difícil quantificar. E o correto, o que é? Quando eu quero estabelecer o ponto de equilíbrio, né, saber separar exatamente o gasto com despesa clínica, com laboratórios, né, separar a despesa, vamos chamar de fixa, né, que são aluguel, telefone, condomínio, tá? E em cima do cálculo de margem de contribuição que este negócio me dá, né, a margem de contribuição é uma relação entre o lucro bruto, que é a receita deduzida dos impostos menos os custos diretos, né, vai me dar o lucro bruto. Esta relação em relação ao preço, a receita bruta, ele me dá um número. Esse número se chama margem de ganho, margem de contribuição. Se eu pego a despesa fixa e divido por aquele número, ele me diz o ponto de equilíbrio, ou seja, qual é a receita que eu preciso ter dentro da clínica para dar 0 a 0. Né? Então, quando se estabelece uma meta, né, o ponto de equilíbrio é um referencial. Quanto eu preciso vender para empatar? Aí eu posso ter um ponto de equilíbrio mais reforçado, onde eu coloco um custo de oportunidade, um valor para investimentos, né? Então, isso a gente ensina ali no curso. Outra questão hoje está em voga muitas máquinas de apelo tecnológico, tá? Que a gente aborda dentro do curso pelo viés financeiro. Claro. Se aquele investimento vai dar retorno ou não. Não pelo viés estratégico de ter uma máquina, por exemplo, uma fresadora CAD/CAM, tá? Que normalmente os laboratórios têm. Então, sempre tem que fazer análise. Qual é o benefício que eu vou ter, né, de adquirir essa máquina? Né? Porque não é simplesmente adquirir a máquina que o paciente, só por causa disso, já vai pagar mais. Via de regra, o cliente é fiel ao seu bolso. Né? Então, olha, adquirir essa máquina, o senhor agora é 20% mais caro. Pode dizer que ele vai embora. Pode ser que você trabalhe melhor com aquela ferramenta. Tá? Então, eu sou a favor, dentro da ótica entre comprar um carro zero e comprar uma máquina, eu compraria a máquina. Sim. Porque o carro zero é um passivo. Passivo. Eu perco já na desvalorização, tirando da concessionária, né, vai me gerar encargos, enquanto que a máquina vai, de repente, fazer com que eu trabalhe melhor
né? Uhum. Porém, tem o viés financeiro, que a gente ensina a fazer o payback, ou seja, em quanto tempo essa máquina vai se pagar. E pelo viés financeiro, você toma outra decisão. Por exemplo, essa máquina vai se pagar em 7 anos. No fluxo de caixa que eu tenho desse procedimento. Tá bom. Em 7 anos, a tecnologia vai mudar? Eu acredito que sim, né? Então, valeria a pena você investir nessa tecnologia enquanto que o laboratório tem ela disponível e deixa o encargo para o laboratório, ele ficar trocando de máquina e buscando novos. Porque se o laboratório não te atender corretamente, você troca de laboratório. Claro. Agora, se você traz isso para dentro da estrutura, você está trazendo também todos os encargos necessários. Vou ter que ter a pessoa que opera essa máquina, né? Sim. Vou ter que ter licenças, vou ter que ter manutenção, troca de materiais, né? Isso precisa ser precificado também, Uhum. né? E muitas vezes isso não é avaliado pelo profissional. Ele simplesmente vê aquela máquina, quer ter ela, e pelo viés do gosto, né, de querer ter a máquina, eu não discuto. A minha análise simplesmente é financeira. Sem Saber dúvida. se... E depois, tenho também, a gente faz alguns exercícios para aqueles profissionais que, da mesma forma, gostariam de comprar um negócio, né? Uhum. Então, hoje existem muitos convites, né? Ah, tem uma clínica tal, A do está vendo? franchising, você tá falando? Tem das franquias, né? A franquia, a vantagem da franquia é que ela tem um modelo pronto, Aham. tá? E ela tem uma estética, tá? Sim, Mas, na minha opinião, a franquia na área da saúde é uma situação, na área do fast food é outra situação, claro. né? Volto a frisar que dentro da odontologia nós temos algumas limitações, inclusive até de propaganda, que Sem dúvida. são... Eu tenho que atender o código de ética do conselho, então eu não posso fazer qualquer tipo de propaganda. Então, a primeira avaliação é essa. A segunda avaliação são dos custos, dos materiais. A outra é os profissionais que vão trabalhar, né? Como é que eu considero o custo do profissional, né? O custo trabalhista dele, né? Uhum. Porque não, se paga uma comissão, você faz isso, mas ali eu tenho um passivo também, né? Eu Uhum. tenho um risco também. Isso está sendo levado em conta, né? Então, aparece um negócio, eu tenho uma estrutura X com tantas cadeiras odontológicas, está tanto tempo no mercado e a proposta é de tanto, né? Eu tenho o cálculo do payback, né? A partir de uma análise correta do fluxo de caixa, saber quanto tempo esse dinheiro que eu vou investir na clínica vai voltar para o meu bolso, sendo que durante todo esse tempo eu estou correndo risco, né? Porque esse segmento odontológico de saúde é diferente de outros. E depois tem o cálculo do chamado ROI, que é o retorno sobre esse investimento. Qual é a taxa, né? Então, quando você faz um ROI, às vezes, no último curso a gente fez um exercício de uma clínica bem grande, né? Que o investimento seria em torno de 2 milhões, e ela apresentava um fluxo de caixa X, que era em torno de líquido de 40 mil reais por mês, né? Ele apresentou um ROI, se não me engano, em 6 anos, que a gente fez o exercício, de 0,4% ao mês. Essa seria a taxa de retorno. Eu pergunto, tem algum investimento no mercado que paga 0,4% ao mês? A poupança, né? Então, por que vou investir? Vou correr risco se a poupança já me paga mais do que isso, ou me paga igual do que isso, ou similar? Essa análise que o profissional tem que fazer, né? Mas para isso ele precisa de ferramentas de gestão financeira, tá? Isso que a gente tenta resumir. Todo esse conhecimento assim, de 2 anos e de décadas trabalhando no segmento, né? Sem muito academicismo, viu, prof? Sendo mais objetivo. Né? Como é que a gente precifica isso, isso, isso? Como é que eu faço para calcular a taxa de antecipação? Essa é a fórmula. Uhum. Né? E o principal é que o profissional entenda os conceitos para que, se ele não tem tempo e ele contrate alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Que essa pessoa realize a operação e ele seja o gestor, né? Conhecendo os conceitos, né? E a forma adequada de extrair os números, né? Ele vai poder tomar melhores decisões. Essa é a Sem ideia. dúvida. Com os números, a coisa muda, né?
Eu trabalhei de graça muito tempo, porque eu não sabia cobrar. E aí eu fiz teu curso e eu, opa, peraí, tem muita coisa ainda que eu não entendo, né? Eu só sei executar um tratamento. E às vezes tem a questão também, prof, de que o profissional ele tem dificuldade de cobrar. Sem dúvida. Né? Porque são situações diferentes. Até vender o seu procedimento, tá? Pelo seu atendimento, até ele consegue. Mas na hora de cobrar, ele tem dificuldade. Né? Então, se eu não consigo cobrar, eu vou ter que transferir, delegar essa minha tarefa para uma pessoa dentro da clínica. Claro. Hoje tem estruturas, né, que tem uma pessoa especificamente que é a que faz a negociação, cobra, acerta de que forma vai ser o parcelamento, para que o profissional ele fique na parte clínica. Né? E tem uma matriz chamada SWOT, que é um acrônimo em inglês, né, que na verdade são fortalezas e fraquezas, tá? E oportunidade de ameaças. Tá? Então, quando você faz o planejamento estratégico do negócio, você tem que levar isso. Oportunidades e ameaças de respeito ao ambiente externo. Então, pode ser que venha um novo concorrente, pode ser que tenha uma nova legislação que me imponha novos custos. Contra as questões externas, eu só posso me adaptar. Não está na minha gestão. Tá? Com fortalezas e fraquezas está na minha gestão. Então, você tem que determinar no que você é bom, no que você... Porque a curva de competência não é a máxima em todas as áreas das pessoas. Sem dúvida. Né? Eu mesmo, eu não sou bom em tudo. Eu tenho uma relativa facilidade numa área, em outras eu sou péssimo. Né? Então, assim é como todos nós. Então, dentro do negócio, sabendo reconhecer isso, daqui a pouco você tem uma pessoa especificamente dentro da estrutura, olha, agora a negociação que vai te passar valores, a forma de pagamento é fulano de tal, né? Agora, se eu não tenho, vou ter que trabalhar isso, tá? De que forma vou passar este meu preço para o paciente, né? Compreender que existem momentos de venda e de negociação. E eu ia te perguntar se tu é a favor, porque com essa multiplicação do franchising, né, das franquias, surgiu como é que eu vou dizer, uma anomalia, tá, no sistema, sabe? Que é o dentista avaliador, tá? Sim. Então ele avalia e passa, e aí usa técnicas de PNL para vender. Isso é ético? Porque o PNL passa por uma programação não passa pelo córtex pré-frontal, assim, já entra direto. E aí eu preciso tu precisa de um protocolo, implantes, e usa técnicas de PNL e aquilo depois vem atrás de ti, porque, tipo, eu paguei, mas eu não queria, né? E aí acaba surgindo os problemas, né? Eu acho que um dos maiores problemas, não necessariamente estaria em qualquer negócio, né? É de realizar algo de que o paciente não precisa. Sim, né? Já começa por ali, sim. visando simplesmente uma rentabilidade e um faturamento. Tá? Não, o que é o correto é o correto. Tá? Eu acho que uma vulnerabilidade, muitas vezes, prof, está se eu tiver uma rotatividade de profissionais, porque dentro da odontologia você tem diferentes escolas, linhas de pensamento. Então, o dentista avaliador ele tem uma linha de pensamento de uma reabilitação. Quem vai executar já pode ter outra. E não concordar com aquela linha. E no meio disso está o paciente. Claro. Se a estrutura conseguir ter uma odontologia multidisciplinar e interdisciplinar, ótimo. É muito difícil, às vezes, conseguir isso dentro de uma franquia. Quem consegue fazer isso são clínicas particulares, onde tem já uma equipe constituída há bastante tempo, cada um dentro da sua área, e que discutem o caso do paciente em conjunto. Às vezes, numa franquia, é mais difícil, porque as pessoas giram muito rápido, os profissionais. O profissional ficou 6 meses aqui, aí depois ele vai trabalhar em outro local, que é o início, às vezes, da profissão, né, prof? Então, muito bem.
eu queria te perguntar, o curso ocorre O próximo agora, ele vai ser em final de novembro, final tá? de novembro. Ele é online, são 4 dias, tá? Nós vamos colocar 4 dias. São 4 dias. São seguidos. Aham. Nós estamos depois programando já onde a gente vai abordar recursos humanos, pessoas, né? Processos e marketing e vendas, Uhum. tá? Tá. Mas este aqui é focado na área financeira, com ênfase na odontologia, trazendo tudo que é da odontologia para a área financeira, né? E ele vai ser no final. Ele está sendo promovido pelo Odontopós, pela Faculdade Menino Deus, Uhum. tá? Então, todas as inscrições são lá. Já estamos indo para a 7ª turma, tá? E modéstia à parte, com um índice de aceitabilidade e de reconhecimento elevado, né? Que Porque, ótimo. inclusive, finaliza o curso e em 30 dias depois a gente faz um follow-up, né? A gente se reúne, o que vocês acharam? Os grupos permanecem, então às vezes alguém tem uma dificuldade numa tabela, numa planilha, me pergunta, eu compro um programa de gestão, o que você acha, né? Então, tu faz um acompanhamento dessas turmas depois do término do curso. Sem dúvida, o meu interesse é que as pessoas tenham resultado, tenham sucesso, né? Claro. Então, hoje nós já temos mais de 50 pessoas que fizeram os cursos, né? Muito bem. Então, eu vou te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite aí do Dentalcast. Tu viu que ficou bonito o logo, né? Ficou... Bonito mesmo. E para mim foi um privilégio, um orgulho do professor me convidar. Fico muito agradecido, viu? Não, eu é que fico agradecido. Tá? Então, nós estamos encerrando o episódio de hoje. Tá? E passou voando. Passa voando, é muito engraçado. A gente acha que vai demorar um monte, daí não. E então tá, até o próximo episódio, um grande abraço. Quer falar alguma coisa? Não. Muito obrigado mais uma vez mesmo, eu fico muito, muito lisonjeado por você ter me convidado. Então tá, muito obrigado, Aureliano. Obrigado, prof. Grande abraço.